Gente, então eu queria começar pedindo desculpa para todos vocês. Essa aula era para ter sido gravada pelo professor Garcia, só que por motivos excepcionais, quem tem que estar gravando sou eu. Então eu vou estar disponibilizando a aula 1 Enem e a aula 2 UFPR no mesmo dia para a gente conseguir entrar no calendário das videoaulas, porque filosofia ficou faltando no final de semana passado, né? Então, essa aula número 1 do Enem seria uma introdução ao pensamento filosófico, o surgimento da filosofia, os pré-socráticos e os sofistas. Eu vou mudar um pouco porque o próprio Garcia, quando disponibilizou as aulas no Classroom, ele deixou os sofistas para a aula 3. E eu acho até um pouco interessante porque na aula 3 ele começa falando de Sócrates, e Sócrates é o grande crítico dos sofistas. Então, eu vou deixar para ele fazer uma introdução sobre os sofistas quando ele tiver que dar essa aula. Então vamos começar. A introdução, o que seria o pensamento filosófico, né? Uma introdução ao pensamento filosófico. A filosofia ela pressupõe e ela propõe buscar a verdade de todas as coisas, a busca pela causa de todas as coisas. E essa busca ela deve ser feita por coisas que estão dentro da gente, que seria a razão, o pensamento, a lógica e a observação dos fatos. Então, a filosofia ela deve ser definida como a busca do conhecimento, jamais o conhecimento dado. Porque todo conhecimento dado não é ciência, é dogma. A ciência ela está em constante mudança, ela está sempre se superando e o que era verdade ontem pode não ser verdade hoje. Então, a filosofia, o pensamento filosófico deve ser caracterizado pela busca da verdade, jamais uma verdade única. Então, essa é a premissa clara para a gente entender o que é um pensamento filosófico, como que é pensar como um filósofo. O surgimento da filosofia é uma incógnita para todas as sociedades que já debateram sobre essa matéria, mas há uma unanimidade que, particularmente, eu acho que deve ser respeitada, né? A palavra filosofia em grego, ela é philos, que é amizade, e sofia é saber. Então, o que seria filosofia? É a amizade pelo saber. E o filósofo seria, por sua vez, o amigo do conhecimento, amigo do saber, né? Então, talvez seja certo a gente dizer que a filosofia ela surgiu 6 séculos antes de Cristo, na Grécia Antiga, e que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Mas se a gente ter esse pensamento, pode ser um pouco prejudicial, porque a gente está pressupondo que todos os povos antigos, eles não pensavam, não filosofavam, se a gente dá como verdade que a filosofia ela só nasceu na Grécia. Então, deve-se ter uma grande diferença, um, deve-se pontuar muito bem qual é a diferença do pensamento grego e o pensamento dos povos antigos. Então, basicamente é que todas essas indagações que os gregos tiveram, para onde vamos, de onde viemos, os outros povos também tinham. Então, não é só isso que deve definir o que é filosofia, só essas pequenas indagações. O que também deve definir é a forma como eles respondiam a essas indagações. Os gregos, eles tentaram responder todas essas perguntas com uma visão de filosofia barra ciência. E os outros povos, talvez, a maioria, teve uma teve como resposta a filosofia barra mitologia. Ou seja, eles buscavam uma explicação por meio de mitos e, e por meio de crenças, assim como os gregos também, até certo ponto de sua história, eles buscavam essas explicações por conta dos mitos, né? Não é à toa que a mitologia grega talvez seja uma das mais famosas e mais bonitas que a gente tem. Então, só para ficar um pouco nessa diferença de filosofia ocidental, ou seja, grega, e a filosofia oriental, que seja dos outros povos, eu vou pegar um exemplo de Hegel, que é um filósofo alemão do século XVII, desculpa, do século XVIII, que fez uma grande reflexão sobre a diferença da filosofia ocidental e a filosofia oriental. A filosofia oriental,
segundo Hegel, desses outros povos, não gregos, ela é pautada pela ideia de que a verdade é um absoluto indeterminável. Ou seja, a gente não pode... A filosofia oriental não trabalha com x é x, y é y. Eles carregam uma tradição mitológica a qual nada é mudado. Eu não posso chegar com a minha razão e falar para eles para onde eles estão indo, qual que é o sentido da vida para eles. Em contrapartida, a filosofia ocidental, grega, ela precisa determinar algo. Ela quer usar a razão como um fator determinante para a verdade das coisas. Ou seja, a gente veio de tal coisa, a gente vai para tal lugar. Essa é a grande diferença da filosofia ocidental e a oriental. E para além disso, Hegel ele diz que há uma condição histórica para que a filosofia tenha nascido na Grécia, que seria: a Grécia foi o lugar onde o patriarcado caiu em primeiro e foi a primeira cidade livre que foi ordenada pelas próprias leis. Isso tendo uma visão maquiaveliana que vocês vão ver depois comigo. Ou seja, essa condição histórica da democracia, onde... Enfim, é claro que a gente sabe que a Grécia Antiga não era uma democracia perfeita, porque havia escravos e a mulher não tinha um voto como o homem, mas a ideia de patriarcado já havia caído. Então, a democracia antes de Cristo é um fator necessário para que a filosofia seja feita, e a justiça, o meio das leis que eles tinham, é responsável pela filosofia ter nascido lá. Isso segundo uma visão hegeliana. Então, bom, eu acho que o surgimento da filosofia é isso. O Hegel ele trata dessa forma. Essa condição histórica é bem hegeliana, é algo que ele debate bastante, mas isso a gente pode ver depois. Então, falando um pouco sobre os filósofos pré-socráticos. Começando por Tales, que é dito como o primeiro filósofo, ele tem uma afirmação que é: a água é a origem de todas as coisas. É claro que para a ciência que a gente tem hoje, por toda a nossa tradição intelectual da nossa vida, a gente sabe que isso é uma falácia, isso é mentira, só que a gente está vivendo no século XXI. Então, para 6 séculos antes de Cristo, isso tem uma importância fenomenal, por 3 grandes fatores. O primeiro é a busca de uma origem das coisas, é uma indagação forte que tem uma resposta digna para a época, ou seja, a busca de onde viemos. 2. A água é algo do mundo, ela está no mundo, ela é algo sensível por nós. Então, essa ideia de que a gente veio de algo que está aqui, algo que a gente consegue ver, ela é revolucionária na questão de quebrar o mito. Porque ele não estava dando uma explicação mitológica fabulosa para essa grande questão. E o terceiro é que ele une, ou seja, tudo é um. Eu venho da água, você vem da água, ele vem da água, ou seja, todos temos um princípio comum. O segundo seria Anaximandro, que seria o filósofo dos opostos. Ele acreditava que a gente vinha de uma substância chamada apeiron, que seria a questão dos opostos, ou seja, o seco e o molhado, o quente e o frio, por conta do apeiron que eles conseguem se separar. Anaximenes, que acreditava que o elemento principal era o ar, porque ele estava em tudo e ele é capaz de mudar. E o grande fato dele estar em tudo é um fator bem excepcional, porque o ar ele está na chuva, ele está no frio, ele está no calor. Ou seja, ele está em tudo, e partindo dessa premissa, ele acreditava que também estava na gente e a gente veio dele. Pitágoras, que é mais famoso pelo teorema que ele carrega, mas ele acreditava que toda a realidade estava nas relações matemáticas, e as relações matemáticas, governavam o mundo. E Heráclito, que é conhecido por todos, que dizia que tudo na natureza está em mudança constante, ou um estado de fluxo. Ele é famoso pela frase que diz que nenhum homem pode pisar no mesmo rio mais de uma vez, porque as águas do rio passam e o homem já não é mais o mesmo. Ou seja, tudo passa, tudo muda na filosofia de Heráclito. Então, basicamente é isso. A gente trabalhou como que se dá um pensamento filosófico, qual que é o surgimento da filosofia na ideia clássica, e alguns pré-socráticos. E eu vou deixar os sofistas para o Garcia trabalhar na terceira aula. E lembrando que essa frente não é minha, então caso eu não tenha explicado alguma coisa muito bem,
cobrem dele, e a minha frente é o FPR, então desculpa se a aula não foi tão convincente, mas espero ter ajudado já em algumas explicações.